Enquanto para algumas pessoas o dia 6 de janeiro é marcado pelo Dia dos Reis Magos, na Itália, uma bruxa é o centro de uma celebração bem curiosa. Conheceremos hoje a história de Befana e suas celebrações no dia da Epifania. Befana se encaixa perfeitamente naquele estereótipo da bruxa feia e velha lá dos contos de fada. Cabelos longos, desgrenhados e grisalhos, um nariz enorme ornado com uma bela de uma verruga na ponta, um chapéu pontiagudo na cabeça e uma vassoura de palha em uma das mãos. Mas, ao contrário das histórias infantis, Befana é considerada uma bruxa boa, quer dizer, uma bruxa justa. Nas noites do dia 5 de janeiro, ela monta em sua vassoura e sai sobrevoando toda a Itália. Seu objetivo? Entrar pelas chaminés para presentear ou castigar as crianças. Nessa data, as crianças costumam deixar meias penduradas em suas casas para que a bruxa as presenteie com deliciosas guloseimas. E elas costumam deixar ali uma laranja ou um copo de vinho de mimo para a velha bruxinha. Mas como nem só de alegrias vive o ser humano, aquelas crianças que foram malvadinhas durante o ano não ganham guloseima coisa nenhuma. Muito pelo contrário, ao invés de uma meia recheada de doce, os pestinhas receberão uma meia recheada de carvão. E sim, eu sei que você está lembrando do Papai Noel. O termo Befana descende da palavra epifania, aparição, manifestação. A bruxinha é celebrada no dia 6 de janeiro, o dia da Epifania, momento onde se fecham as celebrações de Natal e de Ano Novo. Em Urbânia, que é considerada a cidade natal de Befana, ocorre o festival anual entre os dias 4 e 6 de janeiro. Na ocasião, as crianças escrevem cartas para ela, a cidade toda é enfeitada com 4.000 meias. Haja doce para tanta meia. As mulheres costumam se vestir de Befana e ocorre a famosa descida da Befana, que chega à cidade e recebe a chave de Urbânia das mãos da autoridade local. Na Toscana, a própria igreja local prepara as celebrações. Mulheres fantasiadas de Befana passam pelas casas deixando guloseimas para as crianças. Neste caso, o castigo é mais leve, pois ao invés de deixar literalmente pedaços de carvão, a velhinha deixa um doce típico do período, um doce preto feito de caramelo e corante que lembra ali um carvão. Menos mal, né? Em Urbânia ocorrem peças teatrais, jogos, oficinas, tudinho inspirado e em homenagem à querida velhinha. Inclusive, desde o ano de 2016, Befana tem sua própria casa ali na cidade, casa esta que está aberta para visitação o ano inteiro. É através das histórias populares que conseguimos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa personagem. Conta-se que na noite da Epifania os 3 reis magos estavam indo para Belém homenagear ali Jesus Cristo. No caminho eles decidem parar em uma velha e pequena casinha isolada para saber, perguntar ali qual era a direção certa para eles seguirem. Quem morava na casinha? A própria Befana. Porém, a velhinha estava cheia de afazeres e não deu muito papo para os reis magos. Somente disse que não sabia qual era a direção correta, curta e grossa. Então os 3 a convidaram para que ela se unisse a eles para que eles procurassem ali a criança, Jesus Cristo no caso. Mas a Befana falou que não queria. Os 3 foram embora e horas depois a bruxinha se arrependeu de não ter seguido com eles. Então ela saiu desesperada procurando os 3 reis magos por tudo quanto é casa. Já sem esperança de encontrá-los, Befana decidiu dar um presente a todas as crianças que ela encontrava ali em sua caminhada, na esperança de que uma dessas crianças fosse Jesus Cristo. E é por isso que toda noite da Epifania, Befana pega sua vassoura e voa em direção às casas, dando presentes ou carvão às crianças que ali habitam. Francesco Berni foi a primeira pessoa a registrar algo que citava ali a Befana. Lá no século XIV, ele afirmou que uma espécie de fantoche que era colocado nas janelas durante a noite da Epifania era chamado de Befana pela população. Mas as origens dessas celebrações podem ser muito mais antigas, oriundas de inúmeras tradições germânicas, gregas, celtas e etc. Quando eu comecei a ler sobre a Befana para escrever esse roteiro, me veio muita coisa na cabeça. Muitos personagens mitológicos e muitas celebrações semelhantes. Toda essa questão de alguém que entra nas casas ao longo da noite, deixa algo e pega algo em troca. Normalmente as pessoas deixam ali biscoitos, vinho, leite ou algo do tipo, para este ser. Tudo isso está presente em diversas mitologias, inclusive no próprio Sabá das Bruxas. Farei um vídeo sobre isso mais pra frente. Existem, por exemplo, a crença nas parcas, onde as pessoas deixavam uma mesa montada para elas ao menos 3 vezes ao ano. Em troca, elas deixavam bons augúrios para os moradores da casa. Existem também as boas mulheres, uma crença que foi condenada lá no século VIII, mas que permaneceu entre a população. E, inclusive, quando eu era criança, me
recordo da minha tia dizendo que não era para lavar a louça durante a noite. Isso porque os espíritos, que morreram com fome, que vagavam pela terra, encontrariam a comida ali e, em troca, abençoariam a nossa casa. Estou trazendo essas questões pois é possível que as celebrações de Befana descendam aí de celebrações muito mais antigas, não necessariamente as que eu citei agora, mas que estão associadas aí ao momento do ano que é o inverno. Essas celebrações estão ligadas aos cultos funerários, aos cultos de fertilidade e aos cultos lunares. Befana é um ser que representa o fim. Ela é retratada como uma senhora gentil e é ela quem fecha o ciclo de 12 dias que vai do Natal até a Epifania. Em tradições agrárias, nessa data os animais ganhavam o dom da fala, porém alguns acreditavam que na verdade esse era um período onde os mortos entravam nos corpos desses animais e podiam então se comunicar ali com seus familiares. Os espíritos dos antepassados retornam em massa para suas casas, abençoam o alimento e se sentam à mesa junto daqueles que estão vivos. Em meados da quaresma havia um costume de encher um boneco de doces e serrá-lo até que os doces caíssem ali e crianças pegassem. Essa tradição se chama Sega la Vecchia. Até os dias atuais, em Mantua, lá na Itália, são acesas fogueiras para queimar um grande fantoche chamado La Vecchia, ou a Velha. Simbolicamente, a velha é a personificação da natureza, de um ciclo que morre. O ato de queimar ou serrar um boneco pode nos remeter até mesmo a um processo de purificação e transformação para um novo ciclo que se inicia. O símbolo do ano velho morre, deixando sementes ao ano que se inicia. Bem simbólico, né? Outras duas coisas interessantes são que existem inúmeras figuras femininas associadas a esse período do ano. Uma dessas figuras é a deusa Estrênia. Para os antigos romanos, essa era a deusa do ano novo, dos presentes e da purificação. O próprio nome da deusa, que é Estrênia, lembra foneticamente ali a palavra bruxa, que em italiano é estrega. E por esses motivos há quem acredite que Befana descenda dessa deusa antiga. Além disso, a própria lareira é algo que nos remete ao culto dos antepassados. Entre os romanos, o culto dos deuses lares. Não vou me aprofundar muito nisso, pois quero trazer vídeos que tratem exclusivamente desses temas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa bruxinha muito querida que é a Befana. Um grande beijo e até mais!